Boa tarde, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos com a aula de filosofia. Tenho em mão seu material. Acompanhem a prof lá na página 13, onde nós vamos começar a falar sobre os seres vivos. O que serão os seres vivos? Qual a finalidade deles? Vocês conseguem identificar a diferença de um ser vivo de um ser não vivo? Esse tema nós já trabalhamos lá em ciências, já vimos algumas diferenças dos seres vivos para os seres não vivos. E aqui em filosofia nós vamos dar continuidade, mas de uma forma reflexiva. Qual a importância dos seres vivos para nós? Nós, como seres vivos, qual a importância que temos para o mundo? Então, juntos, eles formam o ambiente e a biodiversidade, que lá na escrita grega quer dizer bio, vida. Então, nós vamos falar de diferentes formas de vida. Vamos falar das formas de vida animal, das formas de vida vegetal e da forma de vida humana. Todos esses elementos caracterizam os seres vivos. Dentro do ambiente é tudo que está relacionado ao lugar em que o ser vivo se encontra e que influência e desenvolvimento ele traz para a saúde desses seres vivos, já que nós estamos inseridos dentro de um ambiente e qual é a nossa relação com ele. O que nós fazemos para preservá-lo e o que nós fazemos para sobreviver dele. E a biodiversidade, como eu havia mencionado, é o conjunto dos seres vivos diversificados que influenciam o ambiente e são influenciados por ele. Dentro do mesmo ambiente, nós vamos ter vários tipos de plantas, de animais e até mesmo nós, seres humanos, vamos estar fazendo interferências. Algumas para o nosso bem-estar, outros vai acabar prejudicando a natureza, infelizmente. E aí, vocês vão registrar as atividades das páginas 14 e 15 e 16. Vão falar sobre a diferença de um ser vivo, de um ser não vivo, né? O ser vivo é aquele que vai se alimentar, nascer, crescer, se reproduzir. O ser não vivo, ele não tem essas características, ele simplesmente existe. Um dos seres não vivos que fazem parte do nosso dia a dia é a água. Nós dependemos desse elemento para sobreviver e ele não tem vida, apesar de que dentro dele pode haver a vida, como os animais dos rios, dos mares, nas geleiras, que também não deixa de ser água, mas em um outro estado, tá? E também temos o vento, o ar que respiramos, temos o calor do sol, que também é um ser não vivo, já que ele não precisa comer, já que ele não precisa se reproduzir, mas nós, seres humanos, seres vivos de todos os gêneros, também dependem desses elementos para sobreviver aqui na Terra. E aí vocês vão registrar as atividades, vão pausar o vídeo, colocar as suas atividades em ordem e aí nós vamos continuar falando sobre a vida humana. Nós, seres humanos, não temos o poder de criar a nossa vida, né? Eu vou criar a minha vida de um ovo, de uma máquina? Não, nós somos seres que somos reproduzidos por outros seres humanos, assim como os animaizinhos reproduzem os seus filhotes, assim como as plantas reproduzem outras plantinhas. Então nós não temos esse poder de nós mesmos criarmos a nós. O que nós podemos fazer? Nós podemos dar sentido especial à nossa vida. Podemos refletir sobre os caminhos que estamos tomando e podemos escolher quais caminhos queremos seguir.
se estamos em um processo de evolução, um processo de mudança, qual o melhor caminho que eu preciso percorrer para que eu consiga ser um ser humano melhor. E outra coisa que nós, seres humanos, podemos fazer são escolhas. Os animais não têm essa opção. Ou eles caçam para sobreviver, ou eles são as presas, são caçados. E dentro da natureza é essa rotina que os seres vivos têm, de um caçar o outro para poderem sobreviver. Nós, seres humanos, não temos essa necessidade de caçar uns aos outros, né? Nós temos a ideia de que podemos melhorar as nossas atitudes, melhorar as nossas vivências e melhorar a nós mesmos, dentro de nós, aquilo que percebemos que está prejudicando o outro ou muitas vezes prejudicando a mim mesma. E aí eu posso ter essa escolha de melhorar ou não. Às vezes a pessoa se sente confortável do jeito que é e continua seguindo a sua vida desse mesmo jeito. Quando eu percebo que eu estou fazendo algo que está refletindo em outras pessoas, em outros seres vivos ou até mesmo em mim, eu posso verificar que eu tenho a escolha de mudança. Essa é a diferença do ser humano referente a todos os outros seres vivos. Essa opção, essa escolha de uma vida melhor. E como eu posso ter uma vida melhor? Lá na página 17 nós temos a vida humana. É claro que o homem cresce, alimenta-se, bebe, respira, dorme, exatamente como os animais. Mas sua vida é também falar, ouvir, ler, amar, admirar um pôr do sol, escrever poesias, chorar, dançar, pintar e uma infinidade de outras coisas. Tudo isso faz com que nossa vida seja humana, porque nós temos muito mais atividades, muito mais prazeres nas nossas vidas do que os animais e as plantas. As plantas são limitadas porque elas não se locomovem, elas são fixas. Os animais vivem ou se escondendo para não serem presas ou caçando para poderem sobreviver. E aí ensinando seus filhotes também a se virar dentro da natureza. E nós temos uma infinidade de coisas que podemos fazer para o nosso bem e refletir no bem do outro também. Esse é o nosso diferencial. E aí na página 18, nós temos uma imagem que fala assim: o homem dirige a própria vida. É como se os animais nascessem em um imenso teatro onde cada um representa um papel pré-determinado. Quando um ser humano nasce, no entanto, não há um papel definido. Ele é que vai inventar sua peça de teatro, vai inventar a sua vida. Poxa, mas como assim o ser humano inventa a sua própria vida? Quando a gente é criança, a gente imagina ser muitas coisas. Eu vou ser astronauta, eu vou ser bailarina, eu quero ser padeiro, eu já quero ser bombeiro, eu quero ser policial. E aí, ao passar dos anos, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos entendendo a nossa sociedade, vamos nos definindo com a nossa personalidade, os nossos gostos e então definimos o que queremos ser. Vocês acham que a prof queria ser prof? Não, eu não queria esta profissão. Na verdade, eu queria ser médica. Eu queria trabalhar com os idosos. Mas aí eu prestei alguns vestibulares, como aqui em Guarapuava até então só tinha enfermagem, eu prestei 3 vestibulares para enfermagem e super agradeço a Deus por não ter passado, porque eu tive muitas experiências com pessoas próximas em hospital e eu vi que eu não teria o jeito de trabalhar, meu emocional não iria permitir que eu desenvolvesse a minha função de uma maneira saudável, para mim e para o paciente. E aí eu entrei no mundo da pedagogia por conta de uma amiga minha. E eu, de início, detestava.
Eu achava o curso muito chato, eu não admitia ir para a faculdade para brincar, porque o primeiro ano a gente aprendia muitas brincadeiras, trabalhava muito lúdico. E aí, quando eu tive a minha primeira turma de educação infantil, eu entendi qual era a minha função. Eu me vi pertencente à minha profissão e eu tive muito amor e tenho muito amor até hoje. E isso definiu a minha vida, a minha trajetória, a minha história. Eu já tenho mais de 11 anos de carreira dentro da educação e eu tenho muito, muito orgulho de ser professora. É uma área assim que me encanta e a cada vez que eu tenho uma turma nova, um desafio diferente, eu me coloco à prova e eu vejo que o meu curso me possibilita ser uma profissional muito diferenciada em cada ano, em cada turma que eu estou. E eu tenho muito amor pela minha profissão. Isso define a minha vida. Vocês ainda estão num processo de crescimento. Alguns já têm ideia daquilo que vão ser. Talvez vocês cresçam com esse intuito e realmente sejam aquilo que desejam. Alguns ainda estão na dúvida, ou hoje pensam em ser uma coisa, amanhã pensam em ser outra. Mas lá na frente, a sua história, você é quem vai escrever. Então, nós seres humanos somos assim, vamos escrevendo a nossa vida. Ah, eu quero casar, eu quero ter tantos filhos. Ah, necessariamente eu queria ter 4 filhos. De preferência gêmeos, né? 2 partos, né? O trabalho seria um pouquinho complicado, mas a gente daria conta. Hoje em dia, eu vejo a minha realidade, eu vejo a nossa sociedade. Então, eu já vejo que eu quero ter só 2 filhos, para que a minha filha também não fique sendo filha única, sozinha, tenha um companheirinho de irmão, né? Mas não sabemos ainda como será o nosso futuro. Ainda estamos caminhando, ainda estamos em processo de construção da família. Mas o ser humano tem essa flexibilidade de se planejar. Alguns acabam antecipando os fatos, outros acabam modificando a sua história, mas todos no final vão escrever aquilo que realmente precisam fazer nas suas vidas, exercer a sua missão aqui na Terra, né? E aí vocês vão lá na página 18 realizar então a leitura do fragmento que eu acabei de ler para vocês. E depois vocês vão desenhar a si mesmos neste espaço do palco. Então, caprichem no autorretrato de vocês. E por fim, depois que vocês desenharem a vocês mesmos, vocês vão elaborar uma breve descrição do seu modo de vida. Como que é você? Como é a sua vida? Aquilo que te agrada, aquilo que te desagrada, aquilo que é uma beleza aos seus olhos. Então, escrevam aquilo que vem realmente de dentro de vocês, ok? E aí nós vamos falar sobre os filósofos. Aqui nós temos o Jean-Paul Sartre, nós temos o Immanuel Kant e nós temos o Sócrates, o pai da filosofia, como nós muitas vezes vamos ouvir, né? Então, foram pensadores, eles fizeram perguntas sobre a vida, aquilo que gerava uma inquietação dentro deles. E ambos tinham a seguinte questão: que atitudes são importantes para viver bem? Para você, quais atitudes são importantes para termos uma vida boa, uma vida feliz, para vivermos bem? Nós estamos passando por um período bem diferenciado nas nossas vidas. Acredito que nunca tenhamos nenhum registro parecido, né, das nossas vivências. Quem sabe os nossos avós com as doenças que já tiveram aqui no nosso estado. O exemplo deles, a gripe espanhola, né? Mas nós estamos vivenciando um período muito atípico, muito fora do comum. E estamos nos
revendo, nos reconhecendo como seres humanos, como família, como profissionais, como pessoas atuantes na sociedade. E quais atitudes nós estamos percebendo que são importantes? Aquilo que nós precisamos resgatar e aquilo que nós precisamos desempenhar no nosso dia a dia para que futuramente, quando nós estivermos juntos, a gente possa colocar em prática. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho da vida de cada um dos filósofos para vocês entenderem o porquê eles chegavam nesse tipo de pensamento. Então, Jean Paul, ele nasceu em Paris no dia 21 de junho de 1905. Ele era filho de Jean-Baptiste e Mary Aimard Sartre e de Anne Mary. Ele ficou órfão de pai muito cedo, quando tinha apenas 1 ano de vida. Diante disso, mudou-se com sua mãe para a cidade de Meudon, próximo à capital, onde passaram a viver na casa de seus avós maternos. Perdoem a minha tentativa de leitura de francês, tá, pessoal? Com 19 anos, ele ingressa no curso de filosofia da Escola Normal Superior, onde conheceu Simone, sua parceira intelectual e amante por toda a vida. Ele participou da Segunda Guerra Mundial como meteorologista, ficou preso nos campos de concentração e, por motivo de doença, foi liberado. Um fato curioso da sua vida é que Sartre se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1964. Nela, invoquei 2 espécies de razões: razões pessoais e razões objetivas. As razões pessoais são as seguintes: minha negativa não é um ato improvisado. Sempre recusei as distinções oficiais. Ele nunca quis ser o centro das atenções. E aí ele faleceu em sua cidade natal no dia 15 de abril de 1980 com 75 anos. E aqui está o nosso amigo Jean Paul. Ele faleceu 7 anos antes da prof nascer. O Immanuel Kant nasceu na Prússia. Não vou me desafiar a fazer a leitura desse nome, me perdoem. Ele nasceu no dia 22 de abril de 1724. Foi o 4º de 9 filhos do casal, fabricante de arreios para cavalgaduras. Ele viveu uma vida modesta e devota ao luteranismo. Estudou no colégio antes de ir para a universidade. E assim, após passar a adolescência estudando num colégio protestante, já que ele era luterano, são religiões diferentes, vai para a universidade em 1740. Ali será livre docente e conferencista, associado somente em 1755, quando doutorou-se em filosofia, estudando também física e matemática, além de lecionar ciências naturais. Então, o cidadão era muito inteligente. Kant, um homem metódico e de saúde frágil, foi professor de física, antropologia, geografia, lógica, metafísica e por aí foi ao longo dos anos. Além disso, ele escreveu alguns ensaios sobre história e política. Ele morreu aos 80 anos no dia 12 de fevereiro de 1804. E aqui está o Immanuel Kant. Todo charmoso, né, para a época. E temos Sócrates. Ele nasceu e viveu antes de Cristo. Foi um filósofo grego. Mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, ele é reconhecido como pai da filosofia por representar um grande marco da filosofia ocidental. Sócrates nasceu em Atenas, que em meados do século V a.C. tornou-se a metrópole da cultura grega. Até então a Grécia era um dos lugares de maior influência, né, cultural. Da sua infância pouco se sabe, para além de sua origem pobre. Ele era filho de um escultor, Sofronisco, e uma parteira, Fenarete, da qual Sócrates pegaria a ideia do parto para sua forma de fazer filosofia.
Ou seja, a vida nasce de dentro para fora. Homem feito chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e seus hábitos. Corpo lento, olhos saltados, vestes rotas e pés descalços. Era considerado o homem mais feio de Atenas. Coitadinho, né? Costumava ficar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Nessa época, teve início a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período da filosofia antiga. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. O homem foi colocado em questão, ele precisava encontrar uma resposta. E aí passaram a perguntar: o que é verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Uma vez que na primeira fase da filosofia grega a preocupação era com a origem do mundo, que nós vimos anteriormente, com os 4 elementos. Cada filósofo acreditava em um tipo de elemento vital para a existência das pessoas na Terra. E depois que essa fase foi conhecida como o período pré-socrático da filosofia, entra em xeque o conhecimento do homem. E aqui está Sócrates. Temos apenas escultura, já que no tempo antes de Cristo, assim que eles conseguiam retratar as pessoas, né? E aí, vamos para o gabarito? Então, vocês com certeza pausaram o vídeo, fizeram as atividades bonitinho, capricharam, e agora a gente só vai corrigir. Então, vocês tinham lá na página 14 material de apoio, onde vocês iriam dividir os seres vivos dos seres não vivos. Então, os seres vivos são bactéria, baleia, barata, beija-flor, cavalo marinho, coruja, formiga, girafa, hipopótamo, lagartixa, laranjeira, leão, minhoca, papagaio, pessoa, pernilongo, pinheiro, rã, roseira, sardinha, serpente, tartaruga, tubarão e verme. Todos eles respiram, todos eles comem, todos se reproduzem e assim é o ciclo da vida. Os elementos não vivos que não respiram, que não comem, são a água, o ar, areia, fogo, montanha, neve, nuvem, pedra, petróleo, poeira, terra e vulcão. Todos eles podem sofrer uma ação e passar por transformações. Porém, essas transformações são causadas por outros elementos, não são causados pelo próprio ser. Então, eles não são considerados vivos, tá? Lá no quadro da página 15, vocês tinham que marcar um X para indicar as características de cada elemento da natureza. E aí, se vocês ficassem na dúvida, vocês poderiam colocar um ponto de interrogação, sem problemas, tá? Então, nascer, os elementos não vivos não nascem, apenas os seres vivos e os seres humanos. Crescer serve apenas para os seres vivos, os seres humanos. Passar por transformações para elementos não vivos, seres vivos e seres humanos. Todos nós passamos por transformações. Alimentar-se, respirar, reproduzir, comunicar, sentir, pensar, inventar, ensinar, adoecer e morrer são passagens que acontecem com seres vivos, plantas e animais e nós, seres humanos. A número 2, vocês vão fazer uma pesquisa de 2 animaizinhos, vão fazer o registro lá na página 16. Então, vai ser pessoal, cada um vai escolher o bichinho que tiver interesse, tá? E a número 3, vocês vão pensar em exemplos de ações que os seres humanos podem realizar. E aí vão registrar essas informações nas linhas abaixo. Então, são questões pessoais.
juntamente com os pais, vocês vão criar então essa atividade e definir quais são as atitudes que nós, seres humanos, podemos ter. E depois de tudo, agradeço vocês pela paciência, agradeço vocês por estarem me assistindo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!